que usa maconha, que usa droga, e às vezes chora, Senhor, meu Deus, o que eu faço para fulano parar, para sei que lá? E de repente tinha reunião que ela tinha que vir. Não, mas está cansado. Tudo bem. Cada um paga o preço que acha que deve pagar. Porque a família é algo importantíssimo vindo de Deus. A família é algo importante da parte de Deus. Então, eu vejo essa reunião como uma das reuniões mais importantes que nós temos na igreja. E como eu falei, eu fico triste, porque muitos poderiam estar aqui e não estão. Mas os que vieram são porque Deus mandou, trouxe, porque Deus mandou. Então hoje nós vamos sair daqui com um casamento abençoado, com a família abençoada. Nós vamos sair daqui hoje com a nossa vida abençoada, para a honra e glória do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Está ligado já? Está ligado, pastor? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, a partir do versículo 1. Hebreus 12, capítulo 12, a partir do versículo 1. A paz, boa noite para quem não diz boa noite, paz do Senhor, para quem diz paz do Senhor. Amém? Sejam bem-vindos, né? Eu estava comentando com o povo que essa reunião é uma reunião muito importante e as pessoas não estão dando o devido valor. Por quê, pastor? Porque é uma reunião pela família. Em primeiro lugar, pela salvação, é o mais importante, e também pela família. A Bíblia diz: aquele que não tem cuidado dos seus tem negado a fé e é pior que o infiel, que o descrente, que o gentio fica. Então nós temos que ter cuidado com a família. Quem gosta de conviver e ter um casamento ruim? Alguém gosta? Quem gosta de ter um casamento instável? Quem gosta de viver brigando? Quem gosta de viver com a sua esposa, com o seu esposo em clima de guerra? Ou nem de clima de guerra. Eu conheço pessoas que vivem um casamento como se fossem meros amigos, irmãos, né? Só falta acordar de manhã e falar: Pai, Senhor, irmã, Pai, Senhor, irmão. Vai dormir, irmã, Pai, Senhor, tem uma boa noite de sono. Nem beijo não dá mais. Isso não é casamento, irmão. Então essa reunião é importantíssima, sim, muito importante. Porque se a pessoa vai na igreja, a pessoa chora na presença de Deus, a pessoa fala com Deus, a pessoa tem, não sei se é emoção ou se ela sente a presença de Deus, oferta em cima, mas chega em casa, mal conversa com o cônjuge. Alguma coisa errada está. Talvez ela não está fazendo aquilo que a palavra, que o apóstolo diz para fazer. Ter cuidado com os seus. Eu vou buscar por mim. Não, tudo bem. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma, né? Mas nós temos que buscar também pela família. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, Hebreus 12, versículo 1. Coloca a Bíblia, quem achou, coloca a Bíblia no coração. Hebreus, você sabe, é lá no Novo Testamento, quase no final da Bíblia, né? Coloca a Bíblia no coração, quem achou. Quem não trouxe a Bíblia, coloca a mão. Pai, fala ao nosso coração através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos ouvir a tua voz através da palavra, para cuidarmos do nosso coração, que é tremendamente enganoso, e também da nossa família, meu Pai, que é um presente do Senhor. Em nome de Jesus. Quem acredita? Amém. Amém. Vamos assim. Hebreus, quem escreveu Hebreus? Ninguém sabe ao certo, mas é uma grande probabilidade de ter sido o apóstolo Paulo, pela forma da escrita, pelo jeito do pronunciado. Então, a maioria dos teólogos creem que foi Paulo. Eu creio que tenha sido Paulo também, mas isso não importa. Então o autor diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados
de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço, que seria como uma vergonha, e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, diga glória a Deus. Glória Olhando para Jesus. O exemplo é Jesus. Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Às vezes a pessoa lê essa parte que está escrito ali do gozo. Gozo é alegria, né? O gozo significa satisfação. Então, aqui a satisfação de ele ter ido para a cruz é espiritual. Porque às vezes a pessoa lê isso aqui não entendendo a palavra, ela pensa que Jesus foi pulando de alegria para a cruz. Não foi. Foi um sacrifício. Foi difícil. Você sabe que quando ele subiu de Getsemane, junto com os discípulos, deixou uns lá para trás, levou só os três que sempre estavam juntos, né? Pedro, Tiago e João. Aí depois, deixando os três, ele foi um pouco mais para frente. O que ele fala para Deus? Ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Por que o Senhor está falando isso? Porque está escrito aqui que ele foi com gozo, com alegria, com satisfação. E nós devemos ir com gozo, com alegria e com satisfação para aquilo que Deus tem para nós. Ora, quem não quer ser feliz? Você não quer ser feliz? E o que Deus tem para nós? A felicidade, alegria, prosperidade, saúde, cura de doença, família feliz, casamento restaurado. Mas tudo requer sacrifício. Eu não estou falando de sacrifício financeiro, não esquece isso, não estou falando isso. Não tem nada contra a igreja que faz isso, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de sacrificar a nossa vida, porque às vezes você não quer fazer certas coisas que Deus quer que você faça. Muitas das vezes eu não quero estar aqui. Ai, pastor, eu estou sendo sincero com vocês. Como eu já disse, tem dias que eu não quero vir para o culto. Eu, pastor, eu estou sendo sincero. Se eu falasse para vocês: não, está sempre pronto. Pronto eu sempre estou. Mas não, estou sempre aqui com muita alegria. Não, tem vezes que eu não quero ver a cara de vocês. Estou sendo sincero. Ah, pastor, eu quero. Não, é sinceridade. Tem vezes, não é porque eu não gosto de vocês, eu amo vocês. Mas tem vezes que eu estou lá em casa, que eu chego do trabalho cansado. Eu sou responsável de setor, que é muita responsabilidade, que é muita loucura, que é muito trabalho. E tem vezes que eu fico por aqui, irmãos. Eu não quero ver, nem a minha cara no espelho eu quero ver. Mas eu aprumo, respiro e digo: não, eu vou. E quando eu digo que não vou, ela fala: não, tu vai. A minha esposa fala: não, vamos sim. Tu não vai. Porque é natural. Isso chama-se sacrifício. Sacrificar a minha vontade, sacrificar o meu eu. Não quero orar de madrugada, mas hoje eu vou orar de madrugada. Não, eu não quero fazer tal coisa para Deus, eu não quero, então eu vou fazer. Hoje que eu não estou com vontade, eu vou fazer. Isso é sacrificar. Como nós estávamos conversando no monte, o sacrifício, ele é algo tão importante, que o sacrifício, ele veio para, na maioria das vezes, perdoar pecado. Antigamente, você sabe, se oferecia o sacrifício para permissão de pecado. Você não tinha acesso a Deus. Quem conhece o povo da Deus sabe que antigamente não tinha chegar na igreja, no templo e falar: Senhor. Não, você precisava do sacerdote, precisava que alguém pegasse: eu quero perdão dos pecados, então me traz lá um novilho novo, sem defeito, tal, eu sei assim todo dia. Aí pegava o novilho, aí o sacerdote pegava o novilho da pessoa, limpo, sim, sem defeito, tinha que ser perfeito, levava no Santo dos Santos, e lá no Santo dos Santos ele queimava ou fazia o que tinha que ser feito, enfim, tinha ali o derramamento do sangue, tinha ali o seu ritual. Você não podia fazer isso.
Então o sacrifício, na sua grande maioria das vezes, era para a remissão dos pecados. O sacrifício requer sangue. Então o sacrifício é algo tão importante que ele veio antes do pecado. E ele veio antes do pecador. E eu te provo isso. Você vai lá em Gênesis capítulo 3, se não me engano, e você vai ler que antes de Deus criar o homem, Deus criou os animais. Sim ou não? Ah, pastor, mas o que isso tem a ver? Quando o rapaz lá pecou, o Adão, o que ele fez? Qual foi uma das primeiras coisas que ele e a mulher fizeram? Se vestiram, não se vestiram? O que eles fizeram? Cozeram. Não é cozer de cozinhar, é cozer de costurar. No hebraico não é cozer de cozinhar, é de costurar. Então eles costuraram no corpo folha de fio, se não me engano, não lembro o que é. Costuraram folha. Como? Eu não sei, mas eu não sei. Estava lá, não sei. Mas costuraram. Mas uma folha costurada, pensa comigo, vai durar no corpo? Não vai, com certeza se mexeu, caía, tinha que ir lá de novo e de alguma forma aprender, não sei como eles fizeram. Então Deus, depois que conversou com ele, Deus trouxe para eles o quê? Roupas feitas de pele de animal. E como é que Deus tirou a pele do animal? Matando o animal, sacrificando o animal. Então o sacrifício é tão importante que, mas pastor, o animal não veio depois do Adão, não, veio antes do Adão. Antes do Adão. Então você vê que houve um sacrifício de Deus por causa do erro do homem. Então, voltando para o que está escrito aqui, Ele é o nosso exemplo, porque Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. O maior sacrifício. Então pronto, pastor, você falou tudo. Ele que sacrificou, não é necessário mais a gente sacrificar. Exatamente. Você não precisa mais sacrificar animal, você não precisa mais sacrificar os teus dentes, você não precisa sacrificar mais nada, mas você tem que sacrificar o teu espiritual para estar em comunhão com Deus. Não houve mais sacrifício depois que Jesus morreu, espiritualmente falando, houve. Basta você ver os apóstolos. O próprio apóstolo Paulo diz: eu me fiz escravo para que vós sejais livres. Nós morremos para que vocês vivam. Qual o pai e qual a mãe não se sacrifica pelos filhos? Qual o pai que, enquanto o filho é pequeno, e às vezes até quando é grandinho, não faz de tudo, não deixa de comprar coisas para si, para comprar para o filho? Às vezes, como eu e minha esposa, tem vezes a gente fala, vamos comprar um tênis, tá, vamos lá, a gente chega no centro, no shopping para comprar um tênis, a gente chama, mas a Juliana está precisando disso. Juliana é nossa filha. Aí compra lá, e o tênis que a gente ia comprar para nós? Acabou, compra ela. Então, se nós que somos maus, como diz a Escritura, como Jesus uma certa vez falou, se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não lhes dará tudo o que pedir. Então, irmãos, nós temos que aprender a sacrificar, e sacrificar espiritualmente falando. Então deixa eu voltar para cá para você entender. Vamos lá. Versículo 3, né? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Você vai entender o que está falando. Contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resististe até o sangue. O que necessita de sangue? Sacrifício. Isso aqui é Novo Testamento. Isso aqui é depois da morte e ressurreição de Cristo. Então um apóstolo aqui, o autor, né, vamos colocar assim, ele fala a respeito do sacrifício. Sacrificar nossa vida para Deus. Sacrificar a nossa vontade para o Senhor.
ali quando ele fala afronta os pecadores, nesse mundo você sente vontade, vamos falar a verdade, dá vontade de agradar as pessoas. Os meus amigos que se reúnem, eu estou dando um exemplo. Os meus amigos se reúnem, pastor, e começam a falar besteira, e eu estou ali e tal, e aí eu sinto vontade de me envolver e tal, mas eu suporto. Você está entendendo o que eu quero dizer? A velha criatura, o meu velho eu, não o meu novo eu. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não convém. Mas você sabe do que eu estou falando. Quando eu falo amigos, homens, pode ser amigas, mulheres também. E quando eu começo então a me afastar, não dos amigos, você não precisa se afastar dos teus amigos. Mas quando você começa a se afastar dessas situações, quando você começa a não querer mais fazer parte disso, naturalmente você desagrada algumas pessoas. É ou não é? Você começa a desagradar. E, entre aspas, naturalmente, certas pessoas começam a se afastar de você. Aí é que entra, eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar o mundo? Quem é que vai te abençoar? Quanto tempo do mundo, quanto tempo da minha vida eu agradei ao mundo e não ganhei nada em troca? Pelo contrário, só perdi. Por que eu agora vou continuar agradando o mundo se eu posso agradar aquele que pode me abençoar? Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Vocês estão tristes? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele fores repreendido. Quantas pregações que você sente que é algo falando com você? Que você diz assim, fala sério, seja sincero. E alguém contou alguma coisa para o pastor. O pastor está me dando uma indireta. Não é, irmãos. É Deus falando contigo. Porque Deus repreende a quem Ele ama. Senão, é como, por exemplo, é que nem eu falo para as minhas filhas. Minha filha, se eu não te amasse tanto, eu não te repreenderia. Eu diria, vai, te arrebenta. Vai, se lascar do outro lado não me incomoda. Eu diria assim, se eu não amasse. Mesmo às vezes que as pessoas que a gente não conhece, como um pastor, como um diz, eu tenho que amar todo mundo. Mas há uma diferença do amor, há uma diferença do amor que eu tenho pelo desconhecido, porque eu tenho que amar, e há uma diferença do amor que eu tenho pelos meus filhos. É óbvio que há uma diferença. Pelos meus filhos, estou dizendo eu. Pelos meus filhos, pelas minhas filhas, eu me atiro na frente de uma bala. Pela minha filha eu enfrento um gigante. Pela minha filha eu vou parto para cima de quem for, para defender a minha filha, minha esposa. Quanto mais a minha esposa, que é o meu primeiro amor depois de Deus. Então, é agradável. Então, imagina Deus, queridos. Imagina Deus. O que Ele não faria por você? O que Ele não faz por você? Então, continuando. Versículo, qual que eu parei? 6 ou 7. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se suportais a correção, Deus vos trata como, olha só, se suportais a correção, suportar como é que chama? Foi lá? A correção não significa suportar na dor. É suportar na aceitação. É diferente. Não é suportar na dor como um açoite, mas é suportar como quem não. Amém. Não é o que eu queria ouvir, mas eu vou aceitar, eu vou seguir, eu vou ouvir. Vocês estão entendendo a diferença? Não é aceitar como um açoite, como dor, mas aceitar como quem diz, não, eu estou errado. Eu suporto isso porque eu estou errado. Então, continuando. Mas se estáis em disciplina,
da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha só, mas se estáis sem, não é em, é sem, tá? Mas se estáis sem disciplina, e a disciplina aqui, deixa eu te explicar uma coisa, não é a disciplina do homem, tá? Olha para o pastor, não é a disciplina do homem, não é a disciplina do pastor, que você não fica sabendo que você fez isso e tal, não é, esquece isso aí, é a disciplina de Deus, do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, do grego disciplina aqui, não é bem disciplina, é correção por amor. Correção por amor. Então, não, mas a disciplina, não. O homem é o homem é falho. Deus é perfeito. A disciplina do homem pode levar ao inferno. A disciplina de Deus leva à salvação. A correção do homem mata o espírito. A correção de Deus gera frutos de salvação. Então há uma diferença bem grande. E você tem que saber discernir. Mas e quando o homem me disciplinar e for do homem? Aí você entra em comunhão com o Pai. Porque maior do que o Pai não há. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se Ele está com você, fica tranquilo. Se você está sendo injustiçado por alguém, fica tranquilo, Deus é contigo. Glória a Deus. Em 1 João 4,4 eu sempre falo isso. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Pastor, mas isso é um assunto para outro dia, não é o que eu vim tratar hoje. Vamos lá. Versículo 8, não é isso? 9 já? Então aqui eu vou acabar. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Amém? Aí eu vou encerrar aqui, porque senão vai ficar muito longo. Você continua lendo em casa. Queridos amados irmãos em Cristo, quando o Senhor te chama a atenção, quando o Senhor te corrige, é porque Ele está perto de ti. Tá, então se o Senhor está dizendo que Ele está perto de mim, pode ser que Ele não esteja, Ele sempre está. Nós é que viramos as costas. Quando o filho vira as costas para o pai, ele deixa de dar ouvido para o pai. Ele